Estimados amigos e companheiros da doutrina espírita, o tema de hoje é o egoísmo. Gostaria de iniciar dizendo que vivemos num planeta de provas e expiações. Portanto, estamos sempre procurando as melhores oportunidades de crescimento, porque nesse planeta nós viemos buscar a nossa recuperação espiritual. E eu diria que a gente, dentre os males diversos que nós enfrentamos, o egoísmo é um deles. O egoísmo é um mal que atinge a todos nós, direta ou indiretamente, pela convivência que temos na sociedade. É o maior inimigo da felicidade, porque o egoísta não é feliz, nem faz ninguém feliz. Ele caminha para a infelicidade. O egoísmo também é a fonte de todos os vícios. E segundo o nosso Emmanuel, ele é a chaga da humanidade. Imaginem o que é uma chaga. Chaga é uma ferida, é algo que nos dá desconforto. Lembre-se de Jesus na cruz, a chaga das suas mãos, dos seus pés. Então, o egoísmo nos leva a meditar sobre o seu significado na nossa passagem por esse plano. Como eu falei no início, nós temos diariamente exemplos de egoísmo. Nos lares, às vezes nós, no processo educativo de nossos filhos, nós privilegiamos algum deles e vamos gradativamente formando um pequeno egoísta. Notamos também, às vezes, que alguém na família tem preferência por algum prato, preferência por ser servido, preferência por algo que lhe goste, e não dá aos outros a oportunidade de partilhar da comida, do evento, seja lá o que for. O egoísta, o mundo é dele. Ele sente que o mundo seja dele. No trabalho, o que pode acontecer no trabalho? No trabalho, o egoísta se isola, porque as informações que ele passa aos colegas são aquelas necessárias para o andamento do seu trabalho. Ele pouco se comunica. Ele não orienta. Ele é um ser isolado, como se estivesse numa câmara, não é? Isolado. Na sociedade, nós estamos recentemente vendo pela mídia essa loucura chamada feminicídio. Então, o egoísta, ele não mata por amor. Ele mata porque ele não admite que a sua esposa, a sua companheira, a sua namorada troque a sua relação com outro. Então ele egoisticamente diz, se ela não pertence a mim, não vai pertencer a mais ninguém. Aí está a fonte mais forte do egoísmo. Isso é egoísmo que só conduz à infelicidade. Alguns chegam até ao suicídio, mas não adianta, porque o suicídio não é remédio para nada. Continuamos também vendo, às vezes, nos tempos religiosos. São aquelas preferências de algumas pessoas, algum dirigente, algum irmão, que se acham, pelo cargo que desempenham, motivo de algumas atenções. Não é? Eu sou o presidente, eu sou o financeiro, eu sou o diretor do departamento espiritual, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso não resolve. Ninguém é nada, porque esse é um planeta de provas e expiações e nós estamos aqui transitoriamente. A função, o cargo, não é uma responsabilidade. Eu vou relatar para vocês algumas experiências que eu vivi, principalmente duas que são relevantes. A primeira foi num jantar que eu partilhei em Florianópolis com mais 3 colegas. Nós, depois de um dia exaustivo de trabalho, fomos convidados pelo o colega que era o nosso anfitrião, e fomos para um restaurante. Claro que o prato era camarão, sem dúvida alguma. E como nós éramos famélicos, passamos o dia só nos alimentando
com bolachinhas e coisinhas leves, estávamos com fome. E como fomos atendidos pelo garçom, pedimos um prato bem expressivo. Quando esse prato chegou, o nosso anfitrião pegou o prato e simplesmente dividiu a metade do prato, botou no prato dele, e nós, surpresos, olhamos, vem cá, tia, nós gostamos de camarão. Dizer, mas como eu, ninguém gosta de camarão. Mais uma vez, mais um exemplozinho, meus irmãos, de prova de egoísmo. Nós ficamos chateados, a noite acabou ali, não tivemos que mandar mais um prato, mas ficou evidenciado aquela criatura, o egoísmo, porque ele era o primeiro, quem come mais camarão aqui sou eu, e quem vai desfrutar desse prato sou eu. Um outro fato aconteceu comigo num laboratório em que eu fui fazer exame de sangue. Evidentemente, depois de passada a fase inicial de apresentação de documentos necessários para o exame, fomos para uma sala, uma antessala, para esperar a chamada para o exame. E junto comigo estavam algumas pessoas, dentre elas uma senhora de mais de 80 anos, caminhando com dificuldade, apoiada numa bengala. E quando chegamos na sala que antecedia o exame, não tinha lugar. Mas havia uma senhora, uma jovem senhora, de seus entre 30 e 40 anos, sentada numa das cadeiras, com duas crianças, uma em cada lado dela. Não deviam ter mais do que 10 anos essas crianças, um menino e uma menina. A senhora, que estava com a bengala, olhou com um olhar de implorar a ela que que um dos filhos cedesse o seu lugar. Mas assim, a mãe foi inflexível. Baixou a cabeça e continuou a consultar o seu celular. Teve um senhor de idade também se levantar para dar o lugar para essa senhora. Egoísmo. Egoísmo. Primeiro os meus filhos, depois seja lá quem for. O egoísmo tem como filho o orgulho, ou seja, o descaso, a desatenção, o desprezo e o menosprezo. Agora, meus queridos, vamos passar para a parte que eu quero tratar, como superar o egoísmo. Quando Jesus passou por nós, nesse plano, há praticamente 2100 e poucos anos, ele deixou uma marca muito expressiva. Interrogado pelos fariseus, qual o maior dos mandamentos, ele disse: ama a Deus de todo o teu coração, de todo o teu espírito, de toda a tua alma. E tem mais outros, ele ama o próximo como a ti mesmo. Então, amar a Deus é amar todas as coisas da obra divina. Os rios, os mares, as florestas, os animais. Isso é amar a Deus. Também amar ao próximo significa conhecer no meu próximo um ser, tanto quanto eu, filho de Deus. Eu tenho que aprender a lidar com ele, eu tenho que aprender a conversar com ele, eu tenho que aprender a aceitá-lo como ele é, porque ele é meu próximo. E nós começamos essa caminhada no lar, porque antes de encarnarmos, é bom lembrar a todos, nós aceitamos a tarefa de vir com os nossos familiares. Ninguém nos obrigou. Toda a reencarnação é um processo em que nós acertamos no plano espiritual a nossa vinda com os familiares. Então, se eu tenho um filho problema, uma filha problema, uma esposa problema, um marido problema, eu tenho que lidar com isso. E fraternalmente, sem egoísmo. Porque não tem a história de dizer, eu sou o pai, eu sou isso, eu sou aquilo. E nós ainda temos aquelas frases famosas, meu carro, minha mulher, meu apartamento, minha casa na praia, minha casa em tal lugar, meu sítio. Não temos nada. Isso é uma demonstração de egoísmo, porque tudo que tem no universo é de Deus, é divino. Então, meus irmãos,
nós vamos começar a nos preocupar com a nossa caminhada. Nós temos que, aos poucos, nos livrar do egoísmo, sermos mais fraternos, sermos mais condescendentes, sermos mais humildes, convivermos com as pessoas com carinho, com amor. No Evangelho segundo o Espiritismo, Fenelon nos recomenda a prática contínua do amor através da caridade, da humildade, da paciência, abnegação, da resignação e até do sacrifício. No Livro dos Espíritos, a questão 866, nos traz 3 palavrinhas, BIP, BIP. O B de benevolência, para com todos. O que é a benevolência? É amabilidade, estima, compreensão. O I de indulgência, indulgência para as imperfeições alheias, bondade, condescendência, paciência. E o perdão das ofensas, porque nós somos seres ainda imperfeitos. Então, Emmanuel, numa de suas lições, nos diz que nós deveríamos nos colocar no lugar daqueles que nos ofendem para ver se nós não faríamos o mesmo. Então, o perdão das ofensas é um crescimento espiritual que nós devemos alcançar. Enfim, meus irmãos, a caminhada é longa. Acredito que numa encarnação só nós não vamos perder, nós não vamos superar o egoísmo, porque o egoísmo faz parte ainda de nós. E lembrando Jesus, eu gostaria de dizer para vocês, mestre, em João capítulo 14, versículo 6 diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Muito obrigado pela oportunidade e que a paz do Divino Mestre Jesus seja com todos.